Ei, por que você gosta tanto de olhar pro céu? É porque lá no céu tem uma pessoa que eu amo muito e eu sinto muito a falta dela. E olhar para o céu é a única maneira que eu encontro de me sentir mais próximo dela, sabe? Essa pessoa era muito importante para mim. Pena que o destino foi tão cruel e acabou levando. Essa pessoa me fez tão bem e eu acredito que ela, mesmo lá de cima, está cuidando de mim com muito amor e carinho. Hoje eu chorei. Ao lembrar de você, eu chorei. São lembranças lindas, lembranças eternas que eu jamais esquecerei.